Tudo começa quando Ângela e Leonardo estão conversando, e ela diz que gostaria de dar de comer ao seu bebê, e então Leonardo fala para ela não ficar assim, e garante que tudo vai ficar bem, e então os dois se abraçam, mas Ângela pede para eles não ficarem muito próximos até que ela sinta que ele a quer de verdade, porque quando eles se abraçam ela sente que morre por dentro, e ele diz que tudo bem e então vai embora. Por outro lado, Luz fala para um inspetor que atirou em Félix para se defender, e ela diz que sabe que ela está com uma denúncia em nome dele, e então Nancy chega concordando e fala que o namorado de Luz está no hospital em estado grave por causa de Félix. E agradece ao inspetor por ter ido até o local, e então ele diz que depois Luz vai precisar dar outro depoimento e vai embora. Nancy fala que Luz se arriscou demais em ir atrás de Félix, e diz que poderia ter acontecido uma tragédia, mas ela fala que não é justo que Pablo esteja naquela situação e Félix solto por aí fazendo o que quer, mas acaba dando razão a Nancy, e então o telefone dela toca e Nancy recebe uma notícia, e conta para Luz que Pablo despertou, e então as duas vão correndo para o hospital. No hospital, Ângela está lendo quando Gerardo chega contando que Pablo acordou, e ela fica muito feliz e diz que precisa ir comemorar com os amigos. Mas Gerardo pede para ela esperar um pouco e fala que precisa conversar algo que Álvaro disse a ele. E diz que ele quer recomeçar o projeto da clínica dela e pediu a ajuda dele. Mas Ângela diz que ele não deveria se meter em nada, e Gerardo quer saber então se ela não concorda, mas Ângela diz que quer sim colocar uma clínica para seu povo, e Gerardo pergunta se ela está pronta para ir embora, e então ela diz que sim, e que ela e sua mãe já sofreram demais na cidade, e também vai ser muito bom para seu filho crescer em Real do Mar, e então Gerardo começa a chorar e pergunta o que ele vai fazer sem ela, e então Ângela abraça ele. Enquanto isso, Luz chega no quarto e beija Pablo, e ele pergunta o que aconteceu, porque só lembra que eles iam se casar e Félix chegou, e então Luz fala que Félix atirou, e então ele entrou na frente e salvou ela, e Pablo quer saber se eles se casaram, mas Luz diz que não, mas que eles vão fazer isso, e conta que Guilherme está muito feliz que ele acordou, e que quer cantar junto com ele, e Pablo fala que gosta demais desse menino. A noite chega, e Clara vai até Dario mostrar a história que ela e Sebastião estão criando, e então ela fala que está contando a história dela, e que Dario é um vampiro que está apaixonado por ela, mas ele não vê isso como positivo. Mas Clara explica que é só uma metáfora. Ele diz que tudo bem, e fica feliz porque ela está fazendo o que gosta, e então ela pergunta se ele está incomodado com algo, e Dario fala que tem medo que esse rapaz queira algo a mais com ela, e então Clara pergunta se ele está com ciúmes, mas Dario garante que não, mas ela não acredita e fala que ele não precisa ficar com ciúmes, e então os dois se abraçam. Do outro lado da cidade, Valdomiro está tentando limpar a ferida de Félix, e fala que ele perdeu muito sangue e que não é médico, e Félix fala que não vai para nenhum hospital e manda ele continuar limpando. Na vila, Guilherme ajuda Abel a escrever uma carta para Pablo desejando que ele melhore logo. E então o menino termina e Abel gosta muito do desenho que ele fez, e Guilherme garante que é um profissional. E nesse meio tempo, Leonardo chega em casa e entrega um chocolate para a Alma e presente para a bebê, e ela pergunta como foi no hospital, e ele conta que o Gart morreu, e então Alma fala que nunca gostou desse professor, e que cada um tem o que merece, e então Leonardo pergunta o que ela está dizendo, e então ela muda a fala e diz que é uma pena que ele tenha morrido,
e então diz que está muito preocupada porque está tendo muitos sonhos que a filha deles não vai nascer. Léo fala que ela precisa pensar positivo, e então Alma se aproveita e pede para ele passar proteção para ela e sua filha, e então senta no colo dele. No hospital, Ângela está conversando com seu bebê, e fala que gostaria muito de pegar ele no colo e dar de comer, mas sabe que ele precisa se recuperar, e então fala que o ama muito, e que sua avó dela também, e que ele vai amar ela da mesma forma que ela amou sua vovó. E então começa a cantar uma música que ela cantava para Ângela, e nisso Álvaro chega e fica ouvindo Ângela cantar essa canção para seu filho. Por outro lado, Samantha está ao telefone com seu repórter dizendo que vai resolver esse problema. E então Oscar chega e ela começa a gritar perguntando por que ele não transferiu o valor para o repórter para ela dar início a seu anúncio como nova presidente da empresa Verga. Mas Oscar manda ela abaixar o tom, e diz que tem uma péssima notícia para ela, e fala que o dinheiro disponível foi cancelado. Então a Patricinha pergunta quem autorizou isso, e ele fala que foi o pai dela. Samantha sai de sua sala furiosa e vai até a sala de Gerardo, e quer saber por que ele cancelou o valor que ela tinha para usar em sua área. E Gerardo fala que já está cansado de como ela desperdiça dinheiro e gasta com coisas que não têm nada a ver com o hospital. E a Patricinha fala que ele não pode fazer isso, mas Gerardo diz que já está feito, porque ele é o presidente administrativo, e deixa claro que muitas coisas vão mudar. E então Samantha furiosa fala que vai precisar cancelar tudo. Mas Gerardo não se importa e fala que foi ela quem começou essa guerra. E então Samantha manda ele se preparar porque agora não vai ter piedade dele. E sai da sala deixando Gerardo pensativo. Em outra sala, Fedra e Dario chegam com as cinzas de Ugarte. E Dario comenta que eles não conseguiram encontrar nenhum parente de Ugarte. E Fedra fala que isso é muito triste. E então fala que vai pegar um café para eles. Dario vê um papel em cima da mesa e então começa a ler. E quando sua mãe volta, ele pergunta quando ela estava querendo dizer sobre seus planos de se mudar. E ela fala para ele não ficar lendo suas coisas. E Dario reclama que a mãe não o inclui na vida dela. E então Fedra fala que ele começou assim, e que nunca fala nada de sua vida. Dario diz que ela não está bem, mas Fedra diz que ele está pior, porque não quer abrir mão de Clara. Mas ele diz que a ama, mas a mãe fala que se ele a amasse, tanto deixaria ela encontrar alguém mais jovem para viver sua vida da forma que precisa ser. Na mansão, Mirta conta dinheiro e elogia Júlio porque agora tem dinheiro para pagar por ela. E então fala para ele ir embora porque não quer que Samantha o veja, mas deixa claro que se alguém ver ele é para dizer que é um cliente da galeria. E então Mirta vai para o banheiro e Júlio aproveita para pegar o gravador que está escondido em seu móvel e depois vai embora. No hospital, Samantha está ao telefone dizendo que teve um problema, mas que vai transferir o dinheiro em breve. E nisso Álvaro chega dizendo que os dois precisam conversar, mas Samantha fala que não quer falar nada naquele momento porque está furioso que seu pai acabou com seu evento e diz que precisa fazer umas ligações. Então Álvaro diz que tudo bem e que eles podem conversar à noite em casa. E ela pergunta do que se trata. E ele diz que os dois precisam conversar sobre a felicidade deles e que não podem viver assim dessa forma. E então ela diz que tudo bem e Álvaro sai da sala. Por outro lado, Gerardo está conversando com Nancy. E quando ela vai contar o que achou nos documentos do hospital que estava revisando, o celular dele toca e é Mirta dizendo que recebeu um valor de um dos clientes da galeria, e convida ele para comer, e Gerardo diz que não pode, mas depois convida ela para ir até um lugar na esquina da vila aonde está morando,
E Mirta diz que tudo bem, e então Gerardo fala que espera que ela goste. Gerardo fala para Nancy continuar, mas ela manda ele deixar pra lá e que depois fala sobre isso, mas diz que eles precisam se preparar para o próximo ataque de Samantha, porque ela está furiosa e com certeza vai arrumar alguma coisa, e Gerardo fala para eles aguardarem e depois tomarem uma decisão. No quarto, Abel e Guilherme conversam com Pablo e contam que ele ficou entre a vida e a morte, e então Guilherme entrega a carta que ele e Abel fizeram, e Pablo agradece e então Guilherme fala que Abel chorou por causa do primo, mas ele desmente, e Pablo fala que não tem problema nisso porque também teria chorado pelo primo, e então Abel confessa que sim, e então eles falam que o segredo dele está guardado. Enquanto isso, Leonardo recebe um envelope e encontra as anotações do inspetor Benjamin, que deixou escrito que Sandro morreu por várias doses de remédio de hipertensão. Mas Léo garante que ele não era hipertenso, e então ele lê também que Mirta conhecia Aníbal, e que pediu o seguro milionário de Sandro. E então Léo fica se perguntando o que será que sua mãe está escondendo. Do outro lado da cidade, Clara mostra para Dario o que escreveu no último capítulo da história de amor deles, e então ele fica surpreso e pergunta se é assim que ela deseja que a história deles termine, e ela diz que sim, porque é a única forma das pessoas deixarem eles em paz e viverem esse amor. E nesse meio tempo, Júlio escuta a gravação de áudio do quarto de Mirta, quando Samantha disse que ela fez uma jogada de mestre em enganar Sandro dizendo que Léo era filho dele sendo que é de Júlio, e Mirta dizendo que ele nunca soube, e que não queria que seu filho nascesse na pobreza, e então Júlio fica chocado com a informação de que Léo é seu filho. De volta ao hospital, Ângela chega na sala de Léo e pergunta se pode entrar, e ele diz que sim e manda ela sentar, mas Ângela diz que é muito rápido o que ela tem para dizer, e fala que já tomou uma decisão, e que os dois não vão mais se ver. Enquanto isso, na mansão, Álvaro chega e Samantha vem atrás perguntando o que ele quer dizer. E Álvaro fala que os dois estão vivendo uma vida horrível e que já se transformaram em dois monstros. E ela diz que ele tem razão, mas acredita que eles podem consertar isso. Mas Álvaro não aceita e fala que esse casamento é uma mentira desde o início, e que ele ama Ângela, por isso os dois precisam se divorciar. De volta ao hospital, Ângela fala que vai voltar para Real do Mar, e por isso os dois não podem mais se ver, e ele fala que não quer ficar longe dela, mas ela diz que não deveria ter vindo para a cidade porque sua vida começou a desandar. Mas Leonardo fala que tudo começou lá em Real do Mar quando Álvaro a enganou. E ela diz que é verdade, e então Leonardo fala que conhecer ela foi a melhor coisa que aconteceu com ele, porque ele conheceu o que é o amor de verdade. Mas Ângela fala que ele já tinha sentido isso por Alma, mas Léo garante que não foi a mesma coisa, e Ângela diz que assim foi com ela e Álvaro, mas diz que precisa ir embora para que Samantha e Alma possam seguir com seus maridos, e Leonardo fala que não, e que vai ser horrível estar perto dela e não poder tocar e nem beijá-la. Samantha grita, com Álvaro dizendo que ele não vai fazer ela se passar por ridícula, mas ele diz que os dois não podem continuar com esse casamento. E então Samantha começa a beber, e ele manda ela soltar aquela garrafa.
Mas Samantha diz que não e então taca a garrafa na cabeça dele e Álvaro começa a ficar tonto e manda ela chamar o doutor. Mas Samantha coloca Álvaro deitado e diz que ele não vai a lugar nenhum. E então pega uma substância em sua gaveta e coloca na boca dele. E diz que quer ver ele se divorciar dela agora. De volta ao hospital, Leonardo fala que se Ângela precisar de alguma coisa antes de ir é só falar com ele. E ela fala que vai precisar de uma carta de indicação, e ele garante que vai fazer isso. Ângela pergunta como está o bebê dele, e ele fala que está tentando levar a vida em paz com Alma por causa de sua filha. Mas conta que ela está deprimida e que está sonhando com a bebê morta. E então Ângela diz que isso pode ser a armação dela para ele acreditar, e garante que ela é capaz de qualquer coisa. E Leonardo diz que sabe disso, mas que não pode arriscar pelo bem de sua filha, e Ângela dá razão a ele. Por outro lado, Clara pergunta se Dario tem dúvidas sobre o que sente, mas ele diz que não e conta que tem medo por ela, mas garante que a ama, e então aceita fazer como na história dela, mas diz que isso precisa ser muito bem organizado, mas ela diz que não. E que o tempo não espera, e que eles precisam fazer isso agora, e então Dario diz que tudo bem, mas que vai precisar ir ao hospital resolver algumas coisas. E então Clara diz que tudo bem, e então ele abraça ela e diz que a ama. No hospital, Júlio está implorado para Hélida chamar Leonardo, mas ela garante que ele não quer vê-lo. Porém, Júlio insiste dizendo que é um caso de vida ou morte, e ela diz que vai ligar para ele. Mas depois pensa e manda Júlio voltar na parte da tarde porque Leonardo já estará menos ocupado, e então Júlio diz que tudo bem, mas pede para ela deixar bem claro que é muito importante. Do outro lado da cidade, Valdomiro chega com os remédios de Félix e fala que ele precisa ir ao hospital. Mas Félix não quer e fica repetindo que vai matar Luz, mas Valdomiro fala que então ele vai morrer ali porque já está muito mal no hospital. Abel e Guilherme querem cantar uma música para Pablo, mas Luz acha melhor eles deixarem ele descansar, e Luz pergunta para Ed se ele está muito mal, e ele diz que sim, e então Abel quer saber o que o primo tem. Mas Ed fala que é melhor eles perguntarem a Leonardo, porque ele não está gostando nada do que está vendo. Samantha liga para Oscar e fala que não vai voltar ao hospital porque Álvaro está se sentindo um pouco mal, e fala para ele ir avisando ela sobre qualquer novidade. E então Álvaro, totalmente tonto, fica pedindo para Samantha chamar um médico, mas ela diz que não, e que ele só precisa ser amado, e então começa a tirar a roupa dele e beijá-lo. Enquanto isso, Leonardo fala para Ângela que vai sentir muito a falta dela, e então ela diz que com o tempo ele vai esquecer, mas ele garante que não, e então ela vai saindo, mas depois volta e dá um beijo nele, e então vai embora deixando Leonardo triste. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.